Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Tiago Oliveira, é o presidente da Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais, a quem agradecemos ter aceitado este convite para aqui estar. E vamos começar, Tiago Oliveira, pelo estado de contingência que está em vigor e que dura até esta sexta-feira, pelo menos. Podemos ter um verão em que este estado de contingência será a regra? Bom, esta contingência, bom dia, dura até a próxima sexta-feira, segundo os prognósticos, e até domingo poderá. A partir de domingo a situação acalma do ponto de vista meteorológico e depois há um reagrupar das forças e uma reorganização, e haverá ainda mais certamente até de setembro, outubro, não sabemos, 1-2 semanas que há sempre durante o verão em que é necessário estar mais atento, de maior risco, e se as situações meteorológicas forem tão graves como têm sido estas, naturalmente o Governo, espero, haja em conformidade e antecipe um conjunto de medidas e chama a população para comportamento de não fumar, não usar o fogo, não usar máquinas, que têm sido muito importantes na redução do número de incêndios, em particular a sul do Tejo. Mas tem havido, mesmo nos anos anteriores, várias declarações de estado de contingência, porque as condições climatéricas assim o obrigam, e há empresas que isto restringe muito o acesso à floresta, e há empresas do ramo florestal que já estão a queixar que elas não necessariamente têm que usar máquinas que fazem faísca e poderiam estar também a ajudar neste esforço, mas são proibidas de entrar no espaço florestal. E o certo é que as contas de silvicultura têm vindo a cair. Faz sentido realmente continuar a afastar estas empresas dos espaços florestais também? As empresas são uma parte do problema, mas têm que ser mais parte da solução. De facto, há as empresas de exploração florestal e utilização de motosserras e discos de corte e cabeças de corte. Nestes dias, com a vegetação tão seca, são uma das causas importantes dos acidentes. Para além dos fios elétricos, da rede e da REN, portanto, há que mexer bem nesses dossiês. Naturalmente que a atividade económica não pode ser totalmente condicionada, mas dadas as circunstâncias e a quantidade de ignições que estão a surgir, eu acho que é importante que as empresas também participem e parem a atividade. Mesmo trabalhando durante a noite, com a secura que temos tido, provavelmente uma motosserra ou uma cabeça de corte ia gerar um incêndio. Portanto, as empresas podem, na preparação de terreno, utilização da maquinaria, preparação de solo, eu acho que aí há uma janela, mas dadas as circunstâncias atuais... Mas são afastadas totalmente, mesmo que podiam se comprometer a não usar, e acho que estão sensibilizadas para isso, essas máquinas. Elas não usam as máquinas, mas podem fazer empilhamento, podem fazer carregamento nas carregadoras, mas podem fazer. Essa atividade não está limitada, porque o que está limitado é a utilização e circulação no espaço florestal. Se as pilhas estiverem carregadas, eles podem aproximar-se e carregar. Mas, naturalmente, toda a atividade com tratores, com motores, com problemas até às vezes de escape, podem gerar uma faísca. E essas empresas devem ser as primeiras, porque têm seguros de responsabilidade social, que estão decível, que têm limites que não devem ser suficientes para pagar o prejuízo resultante do incêndio que possam provocar. Portanto, é importante esta semana estarmos todos juntos a contribuir para reduzir as ignições, nomeadamente de acidentes que podiam ser evitados. Esta sucessão do decretar do estado de contingência, não pode haver aqui uma banalização desta situação de contingência, de estado de contingência, e as pessoas darem menos importância, tornar-se um pouco banal para a população em geral? Penso que não. Há sempre a história do Pedro e do Lobo, não é? Mas acho que as pessoas aperceberam-se, olha, estão a levantar a bandeira, há aqui de facto um problema de calor, da minha atividade de atirar a beata, há incêndios que daqui resultam, portanto eu tenho que ajustar o meu comportamento. E acho que é uma sensibilização forte nesse sentido. Passando esta circunstância meteorológica muito específica, eu acho que o estado de contingência é levantado e o sistema volta a funcionar nos moldes tradicionais, de facto, mas como nos dias quentes e em sítios pontuais pode haver restrições, como há sempre que decorrem da lei geral. O estado da contingência só dá mais visibilidade e permite que a Proteção Civil avoque recursos que habitualmente não estão totalmente disponíveis. E levanta mais restrições. E muda a percepção dos atores, nomeadamente as pessoas e as empresas, no sentido de darem um contributo com o seu aporte de civismo e também a participação de estarmos todos a apoiar esta equipa que trabalha durante o inverno e que trabalha durante o verão
para que o país esteja, todos os anos que vão passando, esteja mais protegido dos incêndios rurais graves. A comparação com Pedrógão Grande, em 2017, foi a mensagem certa? Foi como uma imagem choque para as pessoas? Foi, porque depois da pandemia, com a agenda da guerra, 2021, não ter os incêndios foram 2 verões macios, digamos assim, houve picos, mas foram verões macios. Parece que as pessoas foram se esquecendo, e eu acho que é importante que Pedrógão, infelizmente pelas fatalidades que gerou, esteja na memória das pessoas, e cada proprietário tem que ser o primeiro a gerir a vegetação à volta da sua casa. Já o devia ter feito. Cada município, os presidentes das câmaras devem ser os primeiros a procurar que a vegetação está tratada. A GNR partilha com cada um dos municípios a informação que tem, os autos que levanta, e sugere e recomenda que depois os municípios possam, em substituição, tratar. Porque essa é a verdadeira mudança cultural que nós temos conseguido fazer, julgo, desde Pedrógão. Vê-se muitas casas e muitas beiras de estradas já tratadas, antigamente não se via. Agora é preciso fazer mais e de forma frequente e mais recorrente. Mas depois dos incêndios de 2017 houve uma campanha muito agressiva junto das populações para limparem as matas, com 30 metros para a frente, 30 metros para trás. Sim. Desde então, até nos anos da pandemia, não houve essas campanhas. A GNR até levantava autos e multava as pessoas. Neste momento não temos isso. A campanha, ou seja, as campanhas foram muito dos grandes órgãos de comunicação para chamar a atenção, para propor, sugerir, fazer um conjunto de recomendações, e nós apostámos nos 2 últimos anos em campanhas de proximidade. Na Flecha Segura, foi apoiada a GNR para ir aos locais, fazer a sensibilização porta a porta quase, porque nós apercebemos, e pelos inquéritos que fomos fazendo, dos barómetros, vimos que o comportamento geral da população ajusta-se ao tipo de meteorologia. Isso está no relatório que entregamos ao Parlamento, essa informação, mas observa-se que em sítios-chave, algumas freguesias, é necessário fazer um comportamento porta a porta. O que é que a gente está a ver aqui? É que a faixa litoral, como está a ser muito fustigada pela secura, os comportamentos tradicionais da utilização da maquinaria, do fogo, que nos dias habitualmente mais frescos não se transformam em incêndios, estão agora a aparecer como incêndios. E eu acho que isso tem a ver com o comportamento, e aquela população habitualmente não está sensibilizada para o tema. Portanto, o reforço da campanha agora recuperou-se esse reforço da campanha, e conseguiu-se fazer este sinal forte dado pelo Governo, com os políticos e os dirigentes máximos das organizações a passarem a mensagem. E recuperámos e fizemos. Há uma campanha feita para as crianças, o Raposa Chama, que foi lançado o ano passado, mas porque a pandemia não permite este contacto de proximidade, está a decorrer em módulo experimental, e vamos lançar, já falamos com o Ministério da Educação, e vamos lançar a campanha com força nas escolas em setembro. Porque as crianças, para sensibilizar os seus pais, os seus avós, são um elemento muito importante, esta capilaridade que tem que mudar o comportamento de cada um de nós. Mas as campanhas de sensibilização, até porque se tem visto, pela redução do número de ignições, têm na realidade funcionado, seja pelas campanhas, seja pela imagem ainda presente de Pedrógão. Falta o edifício montante, tudo a montante, que é a prevenção. Comecemos pela limpeza à volta das casas. Já temos visto agora aldeias em perigo. Como é que o programa Aldeia Segura ainda tem um bom caminho para fazer? Ainda há muito, porque a interface rural-urbano não é, muito presente no país. Há uma estratégia nacional que foi aprovada em final de 2019, portanto foi publicada em 2020. Há um programa de ação de junho de 2021 em que identifica 7.000 lugares, digamos aldeias, para serem objeto de gestão de combustível, de sensibilização da população, para, em casos extremos, saberem como fugir de uma forma ordeira, ou ficarem dentro de casa, ou abrigadas. Este programa chama-se Aldeia Segura, Pessoa Segura. Foram feitas, a meta é 7.000, como há pouco dizia. Nós finalizámos o problema em outubro, a dizer, atenção, é necessário reforçar isto, porque durante a pandemia ele adormeceu um pouco, e também fruto do complexo, digamos assim, das golas. Mas a Proteção Civil está ciente do problema, passaram de 2.000, os números são de 2.000 aldeias, passaram agora, já vai em 2.200 aldeias, conseguiu-se recuperar um bocadinho, mais 10% do que estava a ser feito e declarado ser feito. Mas ainda em muito dezembro, longe. muito longe. E isto envolve, mas não é só a Proteção Civil, isto envolve
os municípios, as freguesias, porque não basta estas soluções de comando e controle de cima para baixo. Já tiveram o seu tempo, quando o problema era só visto na perspectiva do combate, era só uma perspectiva simples. O problema é complexo, é incerto, dada esta oscilação meteorológica, mas ele, a montante, vai desde a economia do recurso florestal ao comportamento dos cidadãos, à capacidade das pessoas se prepararem e pensarem que podem ter um incêndio à porta da sua casa. Isto implica que elas percebam que estão em risco, que têm que limpar a vegetação à volta da sua casa, mas também que se guardem as fotografias, os documentos, tenham um plano de evacuação, pensem, ok, quando o incêndio aqui chegar, provavelmente não vou ter água porque não vai eletricidade, eu devo fugir com o tempo ou devo ficar dentro de casa com as persianas fechadas à espera que o incêndio passe. Estas questões são muito importantes num país que vai estar cada vez mais exposto aos incêndios. Vejam, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Califórnia, os processos de evacuação são muito mais organizados, porque as pessoas antecipadamente perceberam como é que podem sair. E, portanto, eu acho que este desespero que nós temos visto num conjunto de população que não está preparada para incêndios, esse tem que ser um trabalho feito nos próximos anos, de uma forma muito sistematizada. A alteração que foi feita depois de 2017 prevê a especialização na prevenção e no combate, prevê a profissionalização, já há mais de 69% de pessoas a trabalhar no dispositivo são profissionais, mas também prevê a integração entre aquilo que é a prevenção e o combate, não só na proteção civil, mas também na gestão do fogo rural. O que nós temos visto nestes dias é os bombeiros a defender as casas e o fogo segue solto pelo monte. E o ICNF, as Organizações de Produtores Florestais, as AFOCELCs, a GNR, mais especializadas na gestão do fogo rural, com ferramenta manual e com maquinaria, têm que começar a costurar o fogo de trás para a frente, consolidando, para evitar, de facto, os reacendimentos. Esse trabalho é muito importante. Avançarem, o mundo da prevenção crescer para o universo do combate e o mundo do combate, os bombeiros, durante o inverno, ajudarem as populações a fazer as queimas, ajudarem as populações a identificar quais são as casas que têm que ser limpas e, portanto, este trabalhar em equipa é o grande trabalho a fazer nos próximos anos. Mas há muitos anos que defende que a prevenção deve prevalecer sobre o combate em termos de investimento. O certo é que 2007 já lá vai há 5 anos e as contas apontam para que o combate continua a prevalecer. Ou seja, a prevenção, o que devia ser feito na prevenção ainda não está a ser feito. Foram gastos em dezembro de 2021, executados, sem contar com os privados e com o investimento feito pelas autarquias, porque ainda não conseguimos ter esse reporte, 316 milhões de euros. Destes, 174 milhões são combate. Isto é tudo GNRs, sapadores florestais, todas as pessoas que operam no combate, bombeiros. 55 milhões de meios aéreos, e 70 milhões à ANPC, dos quais 50 milhões são para pagar o voluntariado. Aspecto importante, em 2017, 20% deste dinheiro, dos 140 milhões de euros, que era o que se gastava à altura, era prevenção. Este ano é 46%. Portanto, eu acho que deu-se aqui um salto. O problema, parece-nos a nós, tem mais a ver com a capacidade de criar contratos-programa para fazer prevenção também na proteção civil, contratos de programa com as organizações de produtores florestais que se têm que fortalecer para também compensar as assimetrias de mercado que existem. E é isso que ainda não tem acontecido, ou seja, a prevenção politicamente continua... demora, por um lado, é mais fácil e mais visível fazer faixas, estão feitas, milhares de hectares. Do ICNF aumentou imenso a capacidade de execução, com mais de 100 máquinas, com um conjunto de hectares tratados, e ICNF, IP e Utilitas fazem 88 mil hectares, mas têm que fazer 300 mil por ano. Isto só se consegue se o proprietário estiver envolvido, se a organização de produtores florestais estiver envolvida. E para eles estarem envolvidos, eles têm que sentir que da floresta há remuneração e há benefício. E isso hoje em dia não existe. Não, pelo contrário, a silvicultura tem andado a perder valor económico todos os anos, e eu acho que o governo está atento a isso. Há um aspecto importante, que a remuneração dos serviços públicos que as florestas prestam a todos, as chamadas externalidades positivas, valem mais do que 70% do valor linhoso que lá está. Ou seja, valem muito dinheiro, mas o proprietário não vê nenhum desse dinheiro. Nem o proprietário, nem a associação. E, portanto, há aqui uma correção de mercado que tem que ser feita para pagar esses serviços públicos e também remunerar melhor a madeira, que está cada vez mais valorizada no mercado europeu. Mas toda esta dinâmica económica passa por uma governação do recurso, por saber o inventário, o que é que existe, o que é que não existe, qual é o volume, o que é que se pode cortar a mais, o que é que se pode cortar a menos. Mas isso ainda não foi feito. Está feito o inventário previsto, está a ser feito um validar. Eu acho que tem que haver um maior reforço
E eu acho que aquilo que muda de 2017 para cá é que as pessoas percebem que o combate não é solução, é a prevenção. Mas a prevenção não é só limpar mato, não é só Não, fazer é faixas. mudar também. É a dimensão e o edifício económico da floresta, que está muito assimetricamente explorada, porque há 3 ou 4 compradores e há um conjunto de pessoas que vendem madeira, basicamente rolaria, mas que também não são remuneradas por todos os outros bens e serviços que prestam, o oxigênio, a água. E eu acho que esta mudança vai acontecer porque o mercado do carbono, o mercado da água, vai começar a valorizar isto. Eu acho que as pessoas têm que perceber um aspecto importante, e as pessoas percebem. O problema da água em Portugal só se resolve se houver floresta e se esta floresta for gerida. Não é por não é por 100 proprietários, é por as pessoas todas que ocupam naquela bacia hidrográfica que cooperam e colaboram sobre uma estratégia de gerir floresta naquele território. A Constituição Portuguesa não valoriza o bem público, apenas toma a lógica como a lógica absolutista da propriedade, e eu acho que isso tem que mudar. Há aqui desafios políticos muito relevantes, do regime sucessório, da questão da partilha da política fiscal. Tem sido uma das suas batalhas, o regime sucessório, porque é que não avança? Eu acho que agora, com a questão do governo maioritário, há todas as condições para avançar. Quer dizer, eu não sou político, estou aqui a fazer um trabalho técnico e tentar liderar um conjunto de instituições que estão cada vez mais fortes neste quadro institucional, mas também as pessoas percebem que para andarmos mais depressa na gestão do território, que ocupa 70% do país, precisamos ter leis que permitam uma intervenção, não numa ação coletiva, na perspectiva dinamizada pelo mercado, numa perspectiva liberal, mas também justa na distribuição do valor entre quem detém a terra, quem a explora, porque a riqueza que lá está é uma riqueza que vem dos nossos antepassados e vai passar para os nossos netos. E nós, a gestão sustentável, social, económica e ambientalmente correta, tem que ser feita com um regime de propriedade adequado. Não é justo que 30% do património dos prédios rústicos rurais sejam propriedade indivisa, sejam heranças indivisas, em que é tida por primos e irmãos, que não se entendem e deixam aquilo ao abandono, com consequências pesadíssimas que todos nós pagamos, com os contribuintes a pagar um dispositivo de combate super poderoso que não necessita de mais recursos. Portanto, eu acho que o esforço é mesmo um desafio político, e acho que o nosso apelo é muito para o Parlamento. Ou seja, vai haver aqui um conjunto de discussões, porque as semanas vão ser quentes. Foi há pouco tempo ao Parlamento. Fomos ao Parlamento, sim, deixámos e o o Partido relatório. Socialista, que é o partido maioritário, viu alguma abertura em fazer uma alteração ao regime sucessório? Eu penso que o nosso papel enquanto técnicos aqui também é suscitar e preocupar um bocadinho o poder político, a dizer que neste conservadorismo, nesta coisa de criar comissões, avançar para aqui e para acolá, o país anda muito devagar. E o desafio é, as alterações climáticas estão aí, temos que andar mais depressa, temos que tocar. O Salazar nunca tocou na questão da propriedade. A questão do regime sucessório é fundamental para garantir que o seu dono se apropria do benefício e também não gera externalidades negativas, mas há a política fiscal. A política fiscal, porque é que eu, enquanto tenho um cidadão que paga os meus impostos, não posso deduzir a limpeza de mato que eu fiz na minha floresta? Não posso. Só se tivesse contabilidade organizada. Estes pequenos proprietários não têm. Porque é que a lei das transferências às autarquias não majora e não beneficia as autarquias que fazem uma boa gestão florestal? Porque é que se continua a utilizar os terrenos florestais como para a edificação? Porque as autarquias dependem da edificação para as suas receitas. E não faz sentido. Algumas dessas medidas podiam ser tomadas já a nível de orçamento do Estado para 2023. O orçamento de Estado é uma das ferramentas que eu tinha aqui prevista, nomeadamente a recuperação destes eventos que estamos a ter, das áreas ardidas, olha, onde se perdeu um valioso património florestal, em Carrazeira de Anciães. O orçamento de Estado tem que prever 2, 3 milhões de euros para entrar logo, para começar a recuperar aquela vegetação, dar ânimo às pessoas para voltarem à terra e não deixar aquilo ao Deus dará à espera de um projeto comunitário que chega 10, 12, 18 meses atrasado. E até atrasado. em termos de incentivos fiscais, de que estava a falar. Incentivos fiscais. Eu acho que a economia e os políticos têm um papel decisivo na forma como nós vamos gerir o território. E isto é uma discussão política que tem que ter a sede no Parlamento, com base em factos, com base em ciência, mas acima de tudo olhar para os números. Por exemplo, a questão dos seguros. Não faz sentido nenhum uma casa que arda ser reconstruída naquele local. O seguro de uma habitação que esteja no interface devia ser obrigatório. Por exemplo, mas isso são as dimensões da discussão da política que tem sede no Parlamento. Outra coisa, a questão do pagamento das externalidades positivas à floresta. O proprietário que gera aquela floresta bem deve ser beneficiado por isso, porque ele está a gerar oxigênio, sequestro de água, infiltração de água. Tem que haver alguém que lhe pague. É o consumidor da cidade que recebe aquela água pura e cristalina? Podia ser. Pode ser um outro mecanismo a pensar. Estas coisas têm que ser discutidas e têm que ser decididas para depois serem executadas. Por exemplo, nós, a norte do Tejo,
40% da área da área florestal é baldia ou é ZIF. Tem que se aproveitar, já estar aquela agregação, haver um dono identificado, para estimular e capacitar tecnicamente estas entidades para gerir aquela estação com um propósito de longo prazo, com capacidade de execução técnica, a fazer as limpezas e os desbaixos, a quantidade de desbaixos que existem por fazer por esse território no Pinhal, salta aos olhos vistos, mas há aqui um problema económico de transferência de valor, de apropriação do valor. Porque quem gera aquele benefício não está a ver nada com isso. Sim, as pessoas precisam de perceber que são recompensadas por fazerem alguma coisa pela floresta. E o cadastro é um tema muito importante, é um tema relevante para sabermos o que temos e o que vamos deixar aos nossos filhos e netos, mas é um instrumento, não vai ser a solução milagrosa. A solução milagrosa é a gestão funcional, é a capacidade das pessoas terem a sua parte e com aquela sua parte participarem no todo e beneficiarem uma parte da melhoria da receita do todo. Isto exige capacidade de governação, de governança do sistema, capacidade de governança do recurso do ICNF, tem que ter bons advogados, bons economistas para regular o recurso de outra maneira e capacidade depois de mecanismos financeiros e credíveis que permitam atrair capital estrangeiro para investir no sequestro de carbono. Eu acho que esta solução demora a fazer, é necessário uma convergência de agendas entre a agenda da produção e a agenda da conservação e juntar aquilo que nos une, não discutir aquilo que nos divide, porque há muitas coisas que nos permitem ajudar a convergir e dar força a uma maioria para implementar aquilo que tem que ser implementado e que não é feito há 40 anos. Portanto, eu acho que aqui, da discussão dos incêndios, não se resolve lá com mais helicópteros, nem com mais bombeiros, nem com mais gritaria. É com serenidade e com capacidade de olhar para o problema. O problema formula-se à escala da sociologia, no comportamento dos atores e na escala da economia e resolver aquilo que tem que ser resolvido nos últimos anos. Portanto, é uma questão de gestão, mas também é uma questão de orientações claras. De sabermos que floresta queremos e que floresta desejamos. Ora, a Estratégia Nacional para as Florestas e os PROFs não têm sido... não houve alterações perante esta crise climática em que a floresta necessariamente muda e sem pôr em causa a floresta de produção, que é fundamental na economia portuguesa, não deveria haver alterações dessas regras para que os proprietários soubessem claramente que teriam apoio se plantassem esta espécie, não aquela, em que zonas podem plantar, porque há zonas que onde pode ser feita a floresta de produção, onde é que pode ser feita a floresta de conservação e eles serem compensados por isso, porque perdem rendimento. Sim. Mas isso é um edifício que ainda não se mexeu. Houve um conjunto, depois de Pedrógão, houve um conjunto de incentivos financeiros que ficaram muitos deles desertos. Dos PDRs e por aí fora. Por falta de informação, provavelmente. Mas a questão é haver regras claras. Os PROFs vertem nos PDMs, Ana, não é? Os PROFs, toda a gente reclama PROFs a partir de... Aliás, está na lei de base 96, na sequência dos incêndios 95. Atenção. Os PROFs de 2003, lá voltaram os PROFs outra vez e fez os PROFs. Os PROFs estão aprovados. É uma perspectiva de território. É o consenso que foi possível criar. São 7. Vamos implementá-los. A minha pergunta é outra. Quem é que monitoriza os planos de gestão florestal? 0. O ICNF está a fazer isso. Devia fazê-lo, reportar publicamente os baldios, quanto existem, o que está a ser feito, o que está a ser feito nos PGFs. Agora, a nós o que nos parece aqui é que é necessário introduzir capacidade de gestão na base. O movimento associativo tem que estar fortalecido, o ICNF também tem que ter capacidade de gestão para acompanhar e dar reporte público que está a ser feito. Não só na gestão florestal, mas também na conservação da natureza, porque não é só fazer passadizos e não é só andar a mostrar linces. Há muita gestão florestal que tem que ser feita e que permite fazer muita conservação da natureza. Portanto, há civicultura, há pastorícia, por exemplo, falta um programa nacional de pastorícia extensiva, porque isto só se resolve comendo a vegetação. Exato. E onde é que está esse plano? Há 3 milhões de euros em medidas avulsas. Não, tem que haver aqui um programa direcionado a promover o número de pastores, o aumento dos rebanhos, uma vida digna para os pastores, porque a gente sabe que a solução é essa. Sobre os PROF, eu acho que a gente não vai voltar a abrir os dossiês dos PROF. É o que há, podem ser revisitados e acho bem que sejam revisitados, porque a floresta de produção, com essas alterações climáticas, não vai aguentar. Tem que haver uma floresta mais mista, menos densa, com mais pastorícia por baixo, e os PROFs não prevêem isso, porque é uma ferramenta muito florestal, devia ser uma ferramenta mais agroflorestal, mas há espaço político para fazer. Agora, não podemos estar sempre a planear, a gente tem que fazer as coisas. E o que me parece aqui é que há esta capacidade de reforçar a capacidade do ICNF
enquanto Autoridade Florestal Nacional, mas o ICNF não vai fazer tudo sozinho. O ICNF não pode fazer política, planear, fiscalizar, executar. Não dá. Tem que haver aqui uma capacidade de subcontratar as organizações de produtores florestais para fazer, no seu território, serem donas do problema, com contratos de programa em que se comprometem a fazer X e Y e têm flexibilidade para ajustar e para implementar, de facto, os PROF. Mas essas Com os associações não municípios. cobrem sequer o território todo, né? Avançou-se bastante. Havia em 2017 havia 1,2 milhões de hectares em ZIFs, hoje em dia há 1,8. Se nós juntarmos a isto os 450 mil hectares baldios, estamos em 2,3, que se localizam todos a norte, que cobram os 50% do problema. Portanto, isto é uma questão de Todos a norte, norte e centro. maioria norte e centro. Norte do Tejo, quando digo norte, norte do Tejo. Ou seja, permitem fazer aqui muito trabalho que agora é preciso marcar objetivos, reportar publicamente esses objetivos e ir paulatinamente perseguir uma agenda e uma estratégia. A estratégia europeia das florestas diz que 30% tem que ser de domínio de conservação. Portugal já tem 20%, no âmbito, se incluirmos todas as questões dos espaços da rede da RENAP. Portanto, a questão é que aqueles territórios de conservação devem permitir fazer algum pau, alguma lenha e beneficiar com uma outra silvicultura mais próxima da natureza, menos intensiva, mas nos outros territórios a silvicultura pode melhorar muito as boas práticas. As empresas têm aqui uma responsabilidade brutal quando compram uma madeira. Elas devem obrigar, entre aspas, o proprietário que vendeu aquela madeira a continuar a fazer uma boa silvicultura, a melhorar aquele As momento. empresas já se começaram a envolver mais com os proprietários? Elas têm que se envolver mais com os proprietários. Acho que o diálogo está muito polarizado, está muito cristalizado em ideias pré-concebidas e, de facto, as empresas seguiram o seu caminho, mas elas têm que ser parte da solução. Aliás, é a única forma, porque 97% do património é privado, persegue uma lógica rentista, e se as empresas não estiverem envolvidas, e se não houver aqui um apoio dos tais serviços ambientais, que permita dar outra alternativa ao proprietário para fazer um bom carvalhal, para fazer um bom sobreiral, as empresas vão conseguir pôr os eucaliptos nos sítios em que o proprietário pode antecipar que lhe ser uma vantagem, mas ninguém vai ver dinheiro nenhum porque os fogos vão destruir aquele património. Há aqui uma dimensão muito importante de comprometer no longo prazo as gerações presentes. Não só na renda, portanto há aqui mecanismos financeiros a introduzir de uma forma relevante, mas eles só aparecem se perceberem que a governação e que o edifício de governance é estável e que as leis são claras. Há PROFs, é para fazer, daqui a 50 anos há uma estabilidade e o país só consegue sair desta armadilha do combate, de mais meios, mais aviões e mais helicópteros, se de facto garantir que aquele esqueleto das faixas de gestão de combustível que está a ser implementado tem mosaicos a serem geridos para caça, para resina, para cogumelos, para eucalipto, para pinhal. Tudo isto é possível, mas implica sempre um compromisso intergeracional com o proprietário e com os instrumentos financeiros e com o Estado, que tem que governar e regular o recurso de uma forma mais incisiva, mais transparente e, acima de tudo, numa forma em parceria, numa relação de diálogo com o proprietário e com as organizações florestais que têm que ser muito fortalecidas. Mas estas são soluções que têm sido sempre abundantemente faladas desde 2003, vá. Do que me recordo. Nos últimos 5 anos, no entanto, viu alguma coisa andar nesse sentido? Os números mostram isso, Ana. Os números mostram o aumento de ZIFs de 1,2 para 1,7, mostram que há baldios, há 120 mil hectares de baldios com bons exemplos em Manteigas, em Mondim, com boas capacidades de gestão. É uma questão de ir ver, estão lá, eu vi lá, portanto, as coisas... Agora, demora, estas sementes demoram, é preciso semear, é preciso regar, é preciso continuar a regar, é preciso cuidar. Há aqui uma relação quase ética que os portugueses têm que ter com a floresta, que está a despertar, eu acho. Vai demorar, há mais dinheiro, vai mais dinheiro dos PT 2030, dos PRRs. Agora é preciso criar um edifício público que seja capaz de sequestrar o carbono e garantir que aquelas regras funcionam. O mercado voluntário de carbono em Portugal não está regulado e tem que estar regulado para a apropriação daquele direito, não ser só do Estado, ser do empreendedor local. Portanto, há aqui coisas que têm que mudar, mas eu acho que é essa percepção. O poder político está empenhado nisso, parece-me, porque vê-se até nesta circulação da calamidade ou da questão da contingência, antecipou, portanto ele aprendeu, a sociedade em geral está a mudar o seu comportamento, mas demora. A sociedade portuguesa é conservadora, não é uma sociedade que gosta de rupturas,
Nós gostamos mais de correr e às vezes temos que andar a passo. Eu vejo o desafio como uma maratona. Há muito para fazer, a União Europeia também está empenhada nisto. Os proprietários são as primeiras partes interessadas em estarem empenhadas. Agora tem que ver algum na remuneração do seu ativo, porque senão desistem ou não investem porque o risco é muito elevado. E aqui a partilha do risco, não só das empresas que não podem ficar com tudo, têm que partilhar valor com o proprietário, não só o valor que compram da lenha, mas o outro valor que se apropriam do sequestro de carbono e todas essas questões. Tem que ser aqui uma relação económica mais igual e mais justa, que passa sempre pela questão da propriedade, que é uma apropriação, de um bem, uma construção social, da lógica da propriedade, mas tem que ser trabalhado e tem que ser gerido e governado, eu acho que em particular. Eu tenho uma curiosidade, porque neste momento temos várias zonas do país em seca extrema e seca severa. Como é que vamos enfrentar os próximos anos de muito calor e de muitos incêndios com uma manifesta falta de água para consumo e também necessariamente para combater incêndios? Sim, os incêndios combatem-se muito com ferramentas manuais e com enxadas e máquinas. Durante a noite, em particular, os aviões ajudam a suster algumas coisas no ataque inicial, mas depois, quando o incêndio escapa, é necessário outro tipo de ferramenta. E é por aí que a ferramenta pode operar. Mas a sua pergunta presumia mais a questão como é que a gente consegue ter florestas a infiltrar água no solo e Também, a regar sim. os aquíferos. Tem que ser uma floresta mais aberta, mais pastoreada, por um lado, com mais gado miúdo, ovelhas, cabras, raças autóctones, não é? Mas, essencialmente, exige, parece-me, a nós, uma capacidade de sincronização dos instrumentos de política, não só a política fiscal, mas a política agrícola, a política pecuária, a política de ambiente, para garantir que tudo isto faz sentido no território. Não é uma coisa que se resolva de cima para baixo. Os instrumentos têm que ser disponibilizados numa lógica de descentralização. Os chefes de divisão e os municípios e as regiões têm que discutir os orçamentos, os propósitos e depois apresentar resultados num edifício de governança mais complexo, diz em jargão policêntrico, mas que permita de facto a apropriação do benefício por quem está no território, mas com os instrumentos desenhados àquela escala. Isso é difícil de fazer, mas tem que ser feito, porque senão vamos ter a voltar à memória de 2017. Vamos garantir com um bom comportamento que há menos incêndios, que não há incêndios que acontecem por cabos de elétricos ou por outras circunstâncias fortuitas que nós não controlamos, quer dizer, a EDP e as redes podem controlar, os californianos estão a fazê-lo, cortam secções de fios elétricos para evitar incêndios dramáticos, que levaram à falência uma das maiores empresas americanas, por exemplo. Mas há aqui um trabalho muito forte a ser feito durante os 365 dias do ano. Só há 3, 4, 5 semanas difíceis. O resto do tempo é limpar mato, é sensibilizar as pessoas, é fazer civicultura. Não é agricultura. O país não tem uma vocação agrícola, nunca teve. Eu vejo aí a agenda dos cereais. Eu acho que é um disparate do ponto de vista político insistir nesta agenda dos cereais. Que vamos passar a nossa autonomia de cereais de 6% para 10%? Vamos gastar 15 a 20 milhões naquilo? Não, eu acho que faz muito mais sentido promover uma pastorícia próxima da natureza, menos intensa, mais tradicional, que reduz a nossa dependência da importação do leite de ovelha, que fazemos queijo com leite que vem da China e com leite que vem de Espanha, quando podíamos estar cá a fazer as peles para os sapatos. Há aqui uma fileira da carne do ovino e do caprino que tem que ser explorada, como há pouco ali. E tem mercado? Tem mercado, em vez de andarmos a gastar o dinheiro no sushi, podemos comprar, comer borrego e cabrito, como há pouco lia no jornal, por um bom jornalista. Portanto, eu acho que há aqui uma dimensão da dieta mediterrânica, de nós sabermos viver com o que temos e sermos capazes de gerir o nosso território. São 70% do país. Não vai ser agrícola, não vai haver ninguém para fazer a agricultura, porque nasceram 8 mil pessoas na parte do interior do país. Quem são estas pessoas que vão para o território fazer as coisas? Vai haver um regresso ao campo? As pessoas vão viver no campo, mas com vidas urbanas, fazem a sua horta à volta da casa. Mas ninguém vai depender e ninguém vai limpar o mato para adubar as terras. Esse mundo já passou. Portanto, o que nós temos de ser capazes é de mudar o mecanismo de relação com o território, transformar numa lógica mais empresarial e mais gestão ativa, com o emparcelamento funcional deste território, que tanto dá lenha, como dá cogumelos, como dá castanha, como dá
pastorícia, mas numa relação diferente entre quem tem a terra e quem tem o seu benefício. Portanto, se o país for capaz de fazer isto, consegue reduzir a vulnerabilidade aos incêndios. Vai sempre haver fogo e eles têm que ser pequenos e redondos. Os que escaparem têm que ser poucos para os recursos que existem, que são suficientes, serem geridos com parcimónia e com bom reporte público dessas mesmas contas, para sabermos de facto se a gestão está a ser eficaz ou não. Para terminar, está desde 2017 à frente da agência. Ponto 1, se sente mais realizado ao longo destes anos com o que foi fazendo. Ponto 2, até quando é que se imagina à frente desta agência ou ainda não pensa no termo do mandato? Nós temos uma equipa, promovemos uma equipa, a nossa perspectiva é o reforço institucional, ou seja, políticos é uma coisa, instituições é outra. Esta separação é muito importante. Temos a ANPC, a GNR, o Judiciário, o Estado-Maior das Forças Armadas, o ICNF, todos a trabalhar, a reunirmos numa lógica mensal, a tentar resolver os problemas e a propor aos políticos soluções. E os políticos às vezes aceitam, às vezes não aceitam. Portanto, este edifício de governança do risco é muito importante para nós e vamos fazer o Congresso Mundial de Incêndios em maio de 2023 no Porto, onde todos os países vêm a Portugal refletir os desafios que a governança do recurso florestal e do risco de incêndios coloca às várias nações quando são pressionadas pela agenda destes grandes incêndios. Porque não é com mais meios, é com a educação das pessoas, não é com mais aviões, é com mais civicultura, não é com mais mangueiras, é com mais ovelhas. Portanto, tudo isto exige muito. E nós lançámos aqui umas sementes, estamos a tentar que elas cresçam e a regá-las e a garantir que este edifício da política e das instituições encaixa, não só à escala nacional, mas também à escala regional. Os desafios que nós estamos encontrando quando estamos nas comissões regionais a promover este edifício numa lógica de baixo para cima, cooperação e com a construção de soluções por quem tem os problemas à escala local, e é da freguesia, do município e da sub-região que isto se vai resolver, não é do Terreiro do Paço, é muito exigente. Nós temos um mandato até 2024, deixamos uma equipa, há uma estratégia aprovada, há um Programa Nacional de Ação que monitorizamos e garantimos religiosamente que reportamos publicamente e ao Parlamento, com todos os seus 97 projetos reportados, para que seja escrutinado e as pessoas digam, olha, estão a fazer um trabalho, nós aqui só juntamos as peças, porque os projetos muitos deles são feitos por todas as entidades. E as entidades depois têm que explicar porque é que conseguiram, porque é que não conseguiram, se tiveram dinheiro, se não tiveram dinheiro, se estão abaixo ou aquém dos financiamentos. Por exemplo, meta do Plano Nacional é tratar de 300 mil hectares por ano. O ICNF, a EDP, a REN e as Estradas de Portugal fizeram 88 mil a dezembro de 2021. Têm que fazer 300 mil, mas não são só eles. Eles têm a criar mecanismos para envolver as organizações florestais com contratos de programa para criar um mercado de execução, para atrair pessoas qualificadas para o território. O BUPI, há 750 técnicos superiores espalhados pelo país a falar e a dialogar com as pessoas para fazer o cadastro. Portanto, há aqui sementes que estão a acontecer, mas têm que acontecer de uma forma perseverante, com coragem, e eu acho que este governo com a maioria vai ser possível dar aqui um safanão nisto. Agora, é preciso continuar, o problema nunca se vai resolver, vai sempre existir, porque a meteorologia vai ser sempre difícil e nós temos de estar sempre a gerir e adaptar estas circunstâncias, por um lado. Mas eu acho que há um sinal de esperança, porque quando se fala agora dos incêndios, fala-se de prevenção e antigamente não se falava. Quando se fala agora de aviões, fala-se em que o mato devia estar a limpar a volta das casas. Quando se fala de incêndios, fala-se de ovelhas e de cabras e de dieta. Portanto, as soluções passam por aqui, os catalães, os galegos estão com o mesmo problema, a Europa está toda com o mesmo problema e, portanto, eu acho que vem aqui um reforço forte. Nós temos a União Europeia a acompanhar 3 projetos piloto e estamos em contato com Bruxelas. Eles apercebem-se as dificuldades de montar estes novos edifícios de responsabilização local e de engajamento do Estado e da sociedade civil. Acho que há aqui um papel fortíssimo das empresas, por um lado, porque elas já têm uma parte importante da compra da madeira e têm que partilhar valor para também estarem no mercado no longo prazo e venderem um papel com certificado e com capacidade de ser marcas premium pelo mundo, mas a maioria da madeira que compram é madeira feita por proprietários que vivem em Lisboa. Isso é a fileira do eucalipto. E a outra fileira? A fileira do pinho, com a guerra da Ucrânia, infelizmente, a Bielorrússia e a Rússia deixaram de exportar para a Europa 16 milhões de metros cúbicos de resinosas. Isto tem um impacto brutal no preço da madeira na Europa.
Se a Europa, como foi ontem aprovado, disser nós só compramos madeira ao exterior da Europa, se for madeira que não resulta de desflorestação, aí vai haver uma procura muito grande pelo pinho português e por carvalhos em Portugal e por madeira que seja feita em boas práticas. E isso é um estímulo fortíssimo. É mais uma oportunidade. Por isso é que eu dizia no princípio que os economistas e os políticos têm aqui um papel fundamental em garantir que há um caminho, que esse caminho existe. A Estratégia Nacional que nós lançámos em 2020 é um caminho que foi proposto, gerou-se o consenso e segue à risca aquilo que foi da Comissão Técnica Independente de Propostas. Pode ser ajustado, ela é monitorizada, deve ser refletida sobre aquilo que estamos a viver. Portanto, há um problema crasso sempre dos reacendimentos por falta de especialização da utilização de ferramenta manual nos incêndios. Devemos fazer isso. Há um Plano Nacional da Qualificação. Esse Plano Nacional da Qualificação tem um conjunto de 55 formações que tem que agora ser implementado e tem que haver um cartão do operador de combate a incêndios, digamos assim, que diga eu estou habilitado para fazer isto, estou certificado para fazer isto. E tem que se melhorar isto. Mas há muito trabalho a fazer, mas vai-se fazendo, vai-se reportando o que foi feito e vai-se corrigindo numa gestão flexível. Respondendo à sua pergunta, nós estamos a dar um contributo técnico, é essa a ambição que nós temos. É uma equipa curta que tenta mobilizar e motivar muitas equipas com mais de 12 mil pessoas, mas vamos fazendo o nosso trabalho e vamos tentando mobilizar os outros a focarem-se durante o inverno para chegarmos ao verão de uma forma mais... com um sistema a dar mais respostas. Não é o sistema que nós desejamos ainda, há de ser o sistema que nós sonhamos e esperamos nós implementado em 2030 com as melhores práticas que o mundo tem. Está terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Tiago Oliveira. Ele é o presidente da AGIF, a Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Regressamos na próxima semana.